Gente, quando eu coloquei meu primeiro vídeo aqui nesse canal, iniciando o processo de explicar para vocês as 28 razões por que eu saí da Igreja Adventista, eu tenho recebido muitas correspondências. Correspondências através de e-mail e também muitas mensagens deixadas no canal como comentários. A grande maioria dessas mensagens são cheias de ataques pessoais e sem nenhuma lógica, sem nenhum conteúdo a respeito do que eu falo no vídeo. Então eu queria dizer para vocês uma coisa muito séria, e o que eu vou dizer para vocês é um caso de vida ou morte. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 1, 2, 14, que o homem natural, ou seja, o homem sem o Espírito, ele não pode e não aceita as coisas vindas do Espírito de Deus, porque eles acham que essas coisas são loucuras. Somente os que estão nascidos de novo, vou repetir para vocês, somente as pessoas que são nascidas de novo têm capacidade de entender com o Espírito o que o Espírito de Deus fala para você. Vocês vão entender intelectualmente se vocês forem só um homem natural, sem ter nascido de novo. Mas vocês, na Igreja Adventista, como eu, cresceram sendo ensinados que nós não temos Espírito. E a Bíblia não poderia ser mais diferente do que essa herética doutrina que vocês têm dentro da igreja e que eu cresci aprendendo. Que você não tem o Espírito, você não precisa de Jesus, porque foi exatamente por causa do Espírito morto que você herdou de Adão e Eva a comunicação direta com Deus. É que você precisa nascer de novo. Lembra aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos às caladas da noite, porque ele era um homem da lei, ele não queria ser visto pelos fariseus, mas ele tinha visto alguma coisa muito especial em Jesus e ele quis então encontrar com ele. E ele teve uma conversa íntima, face a face com Jesus. E Jesus não perdeu a oportunidade para falar para ele a verdade. O que Jesus falou não foi simbolismo. O que Jesus falou para Nicodemos foi uma lição de vida ou morte. Ele falou, Nicodemos, se você não nascer de novo, e Nicodemos entendeu o que ele estava dizendo, porque ele perguntou, como é que eu posso nascer de novo e voltar, vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse para ele, olha, aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce da água é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Muitos falam que essa mensagem é simbolismo. Muitos dentro da Igreja Adventista, somente dentro da Igreja Adventista. Não é simbolismo. Porque, olha, se você não sabe explicar uma parte na Bíblia, você coloca como simbolismo, porque é o que é feito na Igreja Adventista, porque se a gente encontra alguma coisa dentro da Bíblia que não dá certo com os ensinos de Ellen White, isso na Bíblia é transformado em simbolismo. E sabe o que acontece quando você transforma coisas em simbolismo? Você pode provar o que você quiser dentro da Bíblia. Não vai ser bíblico. E o que eu fiz toda a minha vida, e o que eu queria que vocês entendessem e parassem de fazer. Você precisa nascer de novo, sim. Você tem um espírito, sim. Em Isaías 42, 5 diz assim, o Senhor que criou todo o universo e que criou a mim e a você. Ele que dá a respiração e que dá o espírito. Em Efésios 1:13, Paulo fala assim, quando você ouviu a mensagem da salvação. E
Que mensagem da salvação é essa? O evangelho da salvação. O que é isso? Que boas novas são essas? Exatamente detalhada essa mensagem desse evangelho está em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Que ele diz assim, olha, de acordo com as Escrituras, Cristo morreu pelos seus pecados. E ele foi sepultado. E ele ressuscitou 3 dias depois. De acordo com as Escrituras. Foi tão especial que Paulo teve que repetir várias vezes que era de acordo com a Escritura, porque ele sabia que tinha gente que ia começar a querer ensinar coisas que não estavam na Escritura. Você já parou para pensar que talvez isso aqui tinha a ver com as coisas que Ellen White ensinou a você, ensinou a mim, história da carochinha, e até hoje você vive como um zumbi dentro da igreja, entrando e saindo. Você anda como um vivo, você come como um vivo, você se veste como uma pessoa viva, você fala como uma pessoa viva. Era o que eu fazia. Mas você era morto, em estado de putrefação, porque foi assim que você nasceu. Efésios 2, Paulo fala para você. Mas ele diz que quando você aceita, lá em Efésios 1 a 13, se você aceita esse evangelho que está em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, se você acredita e coloca toda a sua confiança nesse Jesus que veio para morrer por você, pelos seus pecados, e que foi sepultado de acordo com as Escrituras e que foi ressuscitado no 3º dia, nesse momento, você nasce de novo. É nesse momento, a Bíblia fala, vai lá, pega o seu livro de Efésios, é que você é selado pelo Espírito Santo, como garantia da sua salvação. Você é nascido de novo e você é salvo. E você tem agora a garantia dada por Jesus da sua salvação, da sua herança. Não é, eu tenho esperança que quando Jesus voltar, eu vou me comportar bem direitinho para fazer tudo certo, para de repente eu poder ir com ele. Não sei se eu sou salvo, não. Porque ele mais diz que era arrogância saber que é salvo. Quando a Bíblia diz que se você não souber que você é salvo, você já está perdido. Por isso eu digo para você, essa é uma mensagem de vida ou morte. Por favor, se você não quiser escutar mais nada que eu falo nos meus vídeos, é uma decisão sua. Mas eu quero falar para você que você não vai entender nada que eu estou falando. Porque o que eu estou falando são coisas que eu aprendi quando eu fui nascida de novo, coisas do céu, coisas vindas do Espírito de Deus, e não de ilusões, visões e associações com Deus sabe o que era aqueles espíritos que Ellen White recebia, porque ela recebia realmente um espírito. Meus amigos, por favor, faz um teste. Se coloca perante o Senhor e diz, Senhor, eu acredito que o Senhor veio morrer por mim e eu quero nascer de novo. Você vai ver que você vai nascer de novo e você vai entender. A primeira coisa que você vai entender é que você tem um espírito, que Jesus veio e morreu para que seu espírito fosse reavivado. Faz isso. Aí você vem e assiste os vídeos de novo. E aí, se você quiser, você faz parte do meu grupo. E você manda o seu e-mail para debbie.buffoni@gmail.com. E aí eu vou mandar para você um link. E a gente vai fazer parte, você vai fazer parte da nossa família de estudos da Bíblia. Porque um ajuda o outro. Um responde perguntas do outro dentro da Bíblia. É uma coisa muito linda ver pessoas dia após dia nascendo de novo, porque você ainda não quis experimentar isso. Eu rogo a vocês, você precisa nascer de novo.
Jesus está esperando. E você tem que responder a Ele, se você quiser fazer parte do reino dele. Porque sem nascer de novo, você não vai para o céu. Sem nascer de novo, você não vai ver a Jesus face a face, ver a Deus. Quando você chegar em frente a ele, você vai dizer, mas Jesus, eu era membro da igreja adventista, eu ia para a igreja todo sábado, eu me vestia muito bem, eu era uma professora maravilhosa de escola sabatina, e eu estudava 7, e eu fazia tudo o possível para ser a melhor adventista na minha igreja. E Deus vai dizer para você, apartai-vos de mim, apartai de mim, porque eu não te conheço e nunca te conheci. Porque ele conhece através do Espírito. E somente o meu Espírito, ligado com o Espírito dele, como Paulo diz em Romanos 12, pode me dar acessibilidade de entender as coisas do alto. Que Deus abençoe você. Que você possa ser nascido de novo.